Olá, amigos do Esporte em Debate. Hoje, dia 25 de dezembro de 2017, é Natal. A gente aproveita nesse momento tão especial para desejar a você e toda a sua família os votos de um Feliz Natal, de paz, harmonia, saúde e de felicidades. E que Deus possa, ao lado de Jesus Cristo, de toda a sua família, estar abençoando os seus passos, abençoando os seus pensamentos e, sobretudo, a sua vida que se renova a cada ano, a cada momento que chega como este, 25 de dezembro, dia de Natal. Gente, nós vamos aproveitar esse momento de final de ano para mostrarmos uma retrospectiva do Esporte em Debate. E olha que ao longo de 2017 tivemos aqui uma série de matérias, reportagens especiais, entrevistas que mostraram o esporte maranhense em dimensão maior. No programa de hoje, nós vamos mostrar uma série de entrevistas sobre o futebol maranhense. Aqui você vai ver o pensamento e o planejamento, por exemplo, do Imperatriz, o cavalo de aço, que tem novo comando e se prepara para 2018. Vamos ver o planejamento do Motoclube de São Luís, que repaginou o seu pensamento e hoje, na sua pré-temporada, já pensa em voltar a conquistar títulos em 2018. Vamos falar sobre o Sampaio Corrêa, o presidente do clube vai mostrar o planejamento do Sampaio, o que foi feito em 2017 e o que pode ser melhorado ainda para 2018 com as competições que o Tricolor vai ter que disputar. E o Maranhão Atlético Clube, hein, que por pouco, bateu na trave para subir a Série C do Campeonato Brasileiro. Você vai ver o que pensa a diretoria atleticana, que a avaliação foi feita de 2017 e os primeiros passos para 2018. Tudo isso e muito mais você vai ver hoje no Esporte em Debate, neste especial de Natal. E nós começamos o Esporte em Debate especial de Natal, gente. Feliz Natal, a gente sempre deseja isso para você, de paz, de renovação e de muitas felicidades. E para começarmos o Esporte em Debate, você vai rever uma entrevista com o presidente do Imperatriz. Aliás, o novo presidente do Cavalo de Aço, o empresário Adalto Carvalho. Ele falou aqui sobre os planos para 2018, a montagem da equipe e de que maneira o Imperatriz quer voltar a brilhar no cenário esportivo maranhense no ano que vem. A Sociedade Imperatriz Desportos já tem novo presidente. Adalto Carvalho foi eleito e ficará no cargo até outubro de 2018. Presidente, como é que vai ser o Imperatriz a partir de agora, sob o seu comando, e quais são os projetos que o senhor tem pela frente para colocar em prática na direção do Cavalo de Aço? É um prazer muito grande estar aqui, obrigado pelo convite. Quanto ao nosso Cavalo de Aço, o nosso Imperatriz, as perspectivas são as melhores possíveis. Queremos fazer um trabalho diferenciado de forma que seja diferente realmente de como ele vinha sendo conduzido ao longo dos 55 anos da sua existência. Então queremos fazer um trabalho empresarial, até porque eu sou empresário na cidade de Imperatriz e estou à frente desse projeto hoje na qualidade de presidente, mas estou amparado por todos os meus colegas de classe, que é empresarial, e vamos realmente fazer um trabalho voltado a levar muita alegria para o torcedor imperatrizense e, por que não, ao torcedor maranhense no geral. Presidente, a sua diretoria já está completamente formada ou ainda não? Ainda não. Na verdade, nós homologamos a nossa ata de posse ontem aqui na Federação Maranhense e estamos fazendo contatos e a partir da próxima semana já começaremos a fazer alguma coisa de forma efetiva nesse sentido. O ex-diretor de futebol do Motoclube, Valdemir Rosa, vem conversando com o senhor e pode surgir como novo diretor de futebol do Imperatriz para a temporada de 2018? Já tivemos algumas conversas com o Dadá. Realmente é uma pessoa muito competente no que faz, estamos conversando sim e não poderá não ser nenhuma surpresa ele está se incorporando aqui à nossa diretoria lá, fazendo parte do nosso esquema de trabalho. Presidente, como é que o Imperatriz a partir de agora vai se estruturar? A gente sabe que a principal preocupação e o principal problema do futebol é justamente receita, porque despesas você já sabe que vai ter e fixas. Como é que vai funcionar esse planejamento orçamentário financeiro do Imperatriz? A princípio, como eu falei anteriormente, nós iremos fazer uma captação de recursos através da nossa classe empresarial, porque levando em consideração que o nome do nosso time é o nome da nossa cidade, então realmente esse nome precisa ser enaltecido, tanto a nível de time como a nível de cidade. Então,
Como diz um ditado antigo, que a união faz a força, e nós estamos contando com a união realmente desse empresariado para a gente manter as despesas fixas desse time. E as várias ideias que estamos tendo, que colocaremos em prática, acredito que vão subsidiar todos os projetos futuros que nós precisamos concluir à frente dessa presidência. O presidente anterior, que renunciou, Damião Benício, chegou a reunir a imprensa e divulgou que existe um passivo de débitos trabalhistas na ordem de 2 milhões de reais. Como é que o senhor vai fazer para resolver essa situação? É verdade. Realmente é um valor até certo ponto assustador, mas nós vamos colocar a cabeça para funcionar, vamos usar todo o nosso jogo de cintura, vamos partir para as negociações quando a gente tiver realmente essa condição. Então, a maioria dos débitos são causas trabalhistas que se deram por conta de que correram a revelia. Então, vamos estar conversando para tentar no futuro estar fazendo esses acordos de forma amigável. Até porque as próprias pessoas têm consciência de que o valor é exorbitante porque não houve nenhuma contestação. Então, nós vamos fazer isso de forma amigável, gradativa, para solucionar esse problema. Ano que vem, o Imperatriz disputa o Campeonato Maranhense e disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Vai para buscar a conquista do Campeonato Estadual, vai formar um grande time para a Série D, ou o senhor vai analisar toda essa situação e saber que a situação financeira também do futebol do Maranhão é muito complicada, não dá para fazer um time logo para pensar nesse primeiro momento em título? Como é que pensa, presidente? É verdade, mas nós vamos realmente fazer o máximo, vamos dar o máximo de nós para realmente montar um time competitivo, um time para buscar resultados, um time para ser campeão maranhense sim, porque é sendo campeão maranhense que a gente tem a garantia nas outras competições. Então realmente temos que fazer um time de forma a satisfazer os anseios, não só da torcida, mas da diretoria também. Até porque o Campeonato Maranhense, presidente, rende vaga na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, e são competições superavitárias, né? Exatamente. Então, a mudança de mentalidade após esse novo presidente, isso é muito entusiasmante, porque antigamente, digamos que se pensava em montar um time para se desfazer no final do campeonato, por exemplo. Então, o nosso pensamento é diferente. Nós estamos fazendo aqui um projeto onde a nossa visão é futurista. Ou seja, nós queremos e temos que fazer algo imediatamente a curto prazo, mas temos também planejamento para médio prazo e também para longo prazo. Então isso se estende realmente de agora em diante, não é uma competição por tempo limitado. Presidente, geralmente quando alguém se predispõe a assumir um clube de futebol no Maranhão, os amigos, né, familiares dizem assim, rapaz, você é louco. Alguém lhe chamou de louco ou doido por querer assumir o cavalo de aço? Inúmeras pessoas me chamaram de louco e realmente eu vejo que tem um pouco, eu não diria de loucura, mas tem um pouco de ousadia sim, mas faz parte do meu perfil de vida, eu sempre encarei desafios, é isso que me motiva a viver. Eu acho muito gratificante você realmente superar o desafio e depois ter essa história para contar. Eu acredito que esse desafio também será superado. Boa sorte, sucesso à frente do Cavalo de Aço, uma das mais importantes equipes do futebol do Maranhão e nordestino. Já foi campeão maranhense, tem uma torcida maravilhosa, apaixonada e ávida por ver bons resultados, né? É com esse objetivo que eu coloquei o meu nome à disposição e graças a Deus deu certo. Estou aqui hoje na qualidade de presidente do mais querido, do Cavalo de Aço, do Imperatriz, e quero ver no rosto daquela torcida, quero ouvir aquele grito ecoando de gol e realmente aquelas pessoas sendo felizes. No que depender de mim, podem ficar sabendo que darei o máximo. E o Cavalo de Aço promete muito para a temporada de 2018. Vou receber aqui o Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Julinho. Tudo tranquilo? Prazer enorme estar aqui. Você viu aí o Adalto Carvalho, né, revendo o que ele falou sobre planejamento para o ano que vem. Imperatriz quer conquistar título, né? Exatamente, Julinho. Como eu falei em algumas oportunidades, eu até classifico o Imperatriz, considero como pré-candidato, não vou dizer candidato, mas pré-candidato ao título de campeonato de campeão maranhense. E também é bom lembrar, Julinho, que esse ano o Imperatriz também disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, ou seja,
tem que se preparar muito bem, já fez essa pré-temporada na cidade de Itinga, né, ali próximo da região Tocantina. É muito próximo, né? Isso, da região ali de Imperatriz. Saiu daquele centro nervoso, né, de Imperatriz, para ir para o interior, né? Exatamente. Outra cidade do alguns interior. times já têm essa prática há algum tempo no futebol Mas brasileiro, é melhor, né? É melhor. Eu confio muito no trabalho do técnico Paulinho Kobayashi, também do auxiliar técnico Marcelo Copertino. Lembrando que o Paulinho Kobayashi já é técnico categoria Pro da Confederação Brasileira de Futebol. E a estreia do Imperatriz, só lembrando, dia 20 de janeiro, joga no Estádio Municipal Frei Epifânio da Badia contra o Moto. Moto Clube do Maranhão. É um grande clássico. É um grande clássico. O Maranhão Atlético Clube já se prepara para a temporada de 2018. Todo mundo já sabe disso. O presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Mendes, esteve aqui na TV Assembleia falando sobre a temporada de 2017. Ele fez um rápido balanço, mas também falou sobre as perspectivas para 2018 e criticou a Federação Maranhense de Futebol. Para a gente falar um pouco da história do glorioso Maranhão Atlético Clube, nós convidamos aqui o presidente do Conselho Deliberativo e hoje presidente do Conselho Diretor também, Carlos Mendes. Primeiro dizer que é uma satisfação recebê-lo aqui no Esporte em Debate para falarmos de um assunto tão nobre, o Maranhão Atlético Clube. Jura, falar do Maranhão sempre é uma honra, é uma alegria, uma satisfação. Porque a gente que é maquiano, mesmo de quatro costados, nós tivemos mais alegria do que tristeza. Então a gente sempre procura ter nisso tudo, lembrar das alegrias. Tristeza a gente bota, diz da gira, embaixo do tapete. E vamos levar o nosso bode Gregório a longas, muita vida ainda. E o Carlos Mendes pode falar de cátedra, porque no dia 18 de fevereiro de 2018, ele simplesmente completará 50 anos de Maranhão Atlético Clube. Isso quer dizer o quê para você? Alegria, orgulho, satisfação, você fazer parte dessa agremiação, onde todos nós tivemos uma escola dos mais antigos, já se foram, mas procuraram nos ensinar como se comportar, como levar o clube, dignificar o nome do clube, honrar o nome do clube, sermos honestos, dignos e sempre ver, em primeiro lugar, o nome do clube. O que foi mais marcante nessa história de 85 anos que você conhece do Maranhão? Em primeiro lugar foi quando eu fui eleito. Eu já fazia parte. Mas em 68, dia 18 de fevereiro, eu fui eleito como secretário. E depois nós começamos um trabalho. Na gestão de quem, Carlos Mendes? Na gestão de quem? Foi de Nicolau. Nicolau do Alíbio, o velho guerreiro. Em 70, assumiu o Jurandir Brito e nós também fazíamos parte como tesoureiro. Entendeu? Foi que iniciamos a compra daquele terreno, parte dele. Da sede do clube, na Coama. Da sede esportiva, não social. Deve-se isso muito a Jurandir Brito. É um homem digno, um homem que realmente era dele o terreno, ele tinha comprado. E nós, eu, Goulart, Nicolau, enfim, Donato Oliveira, Olímpio Guimarães, Mário Lameira, o deputado Boima Serra, Expedito Batista. Então tem uma infinidade de pessoas. Resolvemos falar com ele e disse, não, eu vendo para o Maranhão, pelo preço que eu comprei. Vocês me pagam com venda de títulos. Era o chamado título patrimonial, naquela época. E ele então abriu mão, comprou para iniciar 50 títulos para ele e nós também fomos comprando. Eu comprei 20, Donato Oliveira, aí veio o Goulart e veio uma gama de maquianos comprando, acreditando no projeto e bolivianos também, lógico, e também maltenses. Pessoas que aderiram. Estiveram inseridos nesse contexto aí para a compra. Não se pode esquecer isso. Ele não viu camisa, ele viu o projeto do qual o bode Gregório da agremiação Maranhão estava tentando se transformar em um clube, certo? E graças a Deus pagamos direitinho, certo? Conversamos com amigos nossos também, do qual cada um usou as suas influências para conquistar tijolos, cimento, isso tudo, quase de graça, mas realmente alguns diretores se prontificaram a gastar. E graças a Deus a gente gasta, mas gasta feliz, porque sabe que dali nada, ninguém usufruiu pessoalmente daquele nosso patrimônio. Carlos Mendes, qual é a realidade hoje do Maranhão Atlético Clube? Você fala em que aspecto? O aspecto financeiro, por exemplo. Não, o financeiro como todo o Brasil, todos os clubes
brasileiros, sem exceção, estão em dificuldades. O Maranhão hoje, embora a gente estou dando a entrevista aqui ao Maquiano e o filho do amigo meu. De irmão, coração, eu sempre assumi e faço certo? questão de dizer publicamente. Satisfação que a gente pode dar é o atleticano. seguinte: sempre foi mantido pelos diretores. O Maranhão nunca teve renda própria. Sempre os dirigentes é que sempre cobriram amigos, certo? Usando influências para conquistar os recursos para que o Maranhão pudesse caminhar. E dívida existe. A dívida da parte de tributos, nós estamos no Refis, né? Parcelado em 15 anos, se não me engano, entendeu? E ficou um débito agora aí, embora não queira aqui culpar ninguém, absoluto, porque quem assume futebol ou é louco, certo? Ou é ladrão do seu dinheiro. Entendeu? Porque o futebol nunca deu lucro para nenhum clube. Só dá prejuízo. Só prejuízo. Então deve chegar esse momento atual que nós devemos dirigir os clubes com um pouco de profissionalismo. Não usarmos mais paixão, emoção, porque ninguém mais pode. No momento atual, a conjuntura brasileira, como se encontra, é inviável qualquer empresário estar tirando dinheiro de sua empresa, do seu patrimônio, para jogar em um clube de futebol. Carlos Mendes, esse ano a diretoria fez um esforço muito grande, baseado nesse contexto, essa explanação que você faz do aspecto financeiro, do prejuízo que representa o futebol, né, para uma agremiação do porte do Maranhão Atlético Clube, Moto, Sampaio, as outras agremiações, tem reclamado bastante do aspecto financeiro e o time bateu na trave, né, para subir a Série C do Campeonato Brasileiro, né. No meio do caminho enfrentou a equipe do Operário, que tem uma folha de R$350 mil, que já vinha jogando há 2 anos juntos, tem uma baita de uma estrutura, muito em virtude também do apoio da prefeitura local, do governo também do estado lá. E o Maranhão, assim mesmo, fez 2 jogos duríssimos contra a equipe do Operário, se a gente levar em consideração que o Operário atropelou o Globo, goleou fora de casa e dentro de casa teve um resultado que já era esperado. Olha, e também se faz aqui um adendo importante, que o Maranhão só chegou a esse patamar porque teve um cidadão, que era o vice-prefeito do Maranhão, resolveu assumir esses 2 meses, logicamente ajudado por outros dirigentes, a velha guarda e também a jovem guarda. Todos se juntaram a ele para poder realmente o time chegar onde chegou. Senão não tinha chegado. Ia ficar no caminho como sempre fica. Porque sempre falta fôlego no final. Você nada, aí vai faltando o principal. É dinheiro, é você gratificar, você dar atenção maior, tudo isso. Mas eu quero, de antemão, frisar bem o nome do professor Antônio Macedo, dono do Raio de Sol, e também o Amin, França Dias, que continua ajudando, como sempre ajudou o Maranhão, ao longo de sua trajetória até hoje, no MAC. O novato Tanuis também participou muito dessa ajuda nossa. Eu também, logicamente, como sempre fiz. Então, graças a esse pessoal, o professor Antônio em especial, foi que o Maranhão conseguiu chegar na trave. Carlos Mendes, eu vou me aproveitar um pouco da experiência que você tem como presidente do Maranhão, como dirigente do futebol do Maranhão, 50 anos, né, no futebol do estado do Maranhão, porque eu estou preocupado com uma situação. Ano que vem, o futebol do Maranhão volta à Série B do Campeonato Brasileiro. E já, muita gente vai pensar ou vai vender um pensamento que, na minha opinião, é totalmente equivocado, de que o futebol do Maranhão vive um oásis, quando a realidade dele é uma realidade de uma decadência que vem de alguns anos e com problemas gravíssimos na sua estrutura, principalmente na financeira. O que você pensa sobre isso? Eu penso igual a você. Eu acho que só um louco continua fazendo futebol em São Luís do Maranhão, no estado do Maranhão. Em lugar, não existe federação, na minha opinião. É inoperante. É uma mera arrecadadora. É uma mera fazedora de tabela. É uma federação que não
vai com seus filiados, já que ela é a mãe desses clubes, do qual somos filiados, e vinham pegar, ir lá visitar os clubes, pegar no braço, reunir os clubes, o que precisam, o que se pode fazer, vamos junto, pleitear o quê? Quais ideias? A federação não procura os clubes? Firmeza, o Maranhão nunca procurou. Mas o presidente esteve aqui no Esporte Debate dizendo que está ajudando o Moto agora a fechar a conta. O Maranhão foi procurado também para fechar a conta? Não, nunca foram. Não. A única dirigente que foi, uma vez, foi Alberto Ferreira. O ex-presidente da federação. Que o Maranhão, inclusive, deve a ele. Isso passagem. Inclusive, eu soube que está adoentado, eu vou visitá-lo. Porque era um homem realmente que tinha diálogo, um homem que procurava ter diálogo, e errou muito por querer agradar todo mundo, por querer ser bom demais. E deu no que deu. Você vê alguma perspectiva para o futebol do Maranhão? Olha, Jura, eu disse isso no ano de 2000, que o nosso futebol ia ao fundo do poço financeiramente, ia ser difícil se encontrar dirigente que quisesse assumir os clubes locais, certo? E aconteceu. E oxalá o brasileiro. O que vale o nosso futebol hoje brasileiro? Zero. Presidente, o senhor está acumulando a presidência do Conselho Deliberativo com a presidência do Conselho Diretor. Acabou o mandato do presidente William Rio Branco. Automaticamente o senhor assumiu. O Maranhão vai realizar eleições? Olha, na minha opinião, eu acho inviável. Devemos formar um grupo, uma junta. Uma junta governativa? Até dezembro. E essa junta teria o senhor, o Antônio Macedo, França Dias? Aí não é uma junta só por dizer, mas seria um grupo de tentar sanear o Maranhão até o fim do ano, certo? Para que se possa entregar a quem vier dirigir o clube até o fim de 2018, realmente trabalhar com tranquilidade. Aquele projeto imobiliário lá dentro do Maranhão, aquilo ali prosperou, deu uma parada? Não, deu parada totalmente, porque você sabe, Jura, hoje a crise, o Maranhão fez uma permuta com aquelas lojas ali do Max Center, do qual nós pensávamos que fosse chegar ao Maranhão, ter uma renda própria, entendeu? E poder ajudar o futebol, que é logicamente é o que emana, né, os maquianos e os seus dirigentes. Eles não podem esquecer disso. Mas infelizmente houve a crise, o Maranhão está lá com 10 lojas, anos e anos sem alugar, tá? E o projeto do apartamento caiu por águas abaixo, porque alugar, na minha opinião, eu sou contra, certo, totalmente, e o mercado que não tem perspectiva. Carlos Mendes, muito obrigado por ter vindo aqui ao Esporte em Debate. Sucesso, né, à frente da presidência do Conselho Deliberativo do Maranhão Atlético Clube, e que o clube possa comemorar mais 85, mais 100 anos, porque o Maranhão é muito grande, né? E o Maranhão, na verdade, tem uma das maiores torcidas do estado. Muita gente brinca, mas se você conversar com o torcedor do Sampaio, ele disse que o segundo time é o Maranhão. O torcedor do Moto também diz a mesma coisa. Então, se você for colocar isso numa balança, a gente vai ver que a torcida do Maranhão é muito grande. É a maior do estado. É a maior do estado. Tá, um abraço, muito obrigado também por ter vindo aqui. O Carlos Mendes, quando esteve aqui, ele fez uma avaliação, né? Inclusive o que o Maranhão fez, a sua diretoria, o esforço, né? Para poder disputar a Série D do Campeonato Brasileiro e fazer toda aquela campanha que fez. É verdade, Jurinha, o Maranhão fez uma campanha impressionante na Série D do Campeonato Brasileiro, na minha observação, né? Até porque o Maranhão tinha um orçamento muito menor do que as equipes que disputavam com ele esse acesso. O Maranhão parou ali no último estágio, diante da equipe que sagrou-se campeã, né? Que é a equipe do Operário, tinha um orçamento de R$300 mil, muita gente falou, né? Que era praticamente o triplo do orçamento do Maranhão Atlético Clube. Então, o trabalho realizado pelo Rui Scarpino foi um bom trabalho. Neste período agora de pré-temporada mudou, né, Jurinha? Nós temos à frente já o técnico Meinha, né? Que já foi campeão maranhense, inclusive, com a equipe do Maranhão Atlético Clube. E acho que com a força de vontade do Meinha, né, que sempre diz assim, nós vamos conseguir, nós vamos buscar a classificação, acho que o Maranhão tem sim chances de brigar novamente. Agora, um dos pontos que teve mais repercussão, essa entrevista do Carlos Mendes, que ganhou, inclusive, a mídia maranhense, né? Foi. E causou, né, uma certa preocupação por parte da Federação Maranhense de Futebol, porque talvez eles não imaginassem,
né, que alguém faria uma crítica da forma que fez o Carlos Mendes e com propriedade, quando ele disse que a federação só arrecada, né? É verdade, ele fez uma crítica muito severa à federação. Contundente, né? Contundente, severa em relação à Federação Maranhense de Futebol, reclamou de falta de apoio, né, em algumas ocasiões, e é uma coisa que é recorrente de dirigente, né? Mas dirigente fala muito, torcedor também fala, para que serve a Federação Maranhense se não é para fazer tabela, fazer mal, por sinal, e arrecadar dinheiro? Mas também tem o fator clubes, os clubes que legitimam esse trabalho da Federação Maranhense, legitimam, vamos dizer assim, entre aspas, essa função, porque votam e escolhem. Então, o Carlos Mendes está certo em partes a respeito da crítica dele. Depois do intervalo, uma entrevista com o presidente do Motoclube, Célio Sérgio. Ele fala sobre o ano de 2017 e sobre todo o trabalho planejado do Motoclube para 2018. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte em Debate, agora para falarmos do Motoclube de São Luís. O Papão do Norte, que já está em pré-temporada visando 2018. A equipe rubro-negra quer fazer tudo diferente no ano que vem e voltar às conquistas. Para falar do Moto, ninguém melhor do que o presidente Célio Sérgio. Presidente, eu observo que o Moto está repaginado para o ano que vem. É isso mesmo? Juraci, a gente tem mais tempo, essa é a verdade. A gente pegou o Moto muito em cima do campeonato no ano passado, este ano. E agora com esse tempo que a gente está tendo aí, está até possível se fazer um planejamento estratégico, uma montagem de uma equipe com mais tempo, buscar uma solução de entrosamento no grupo, para que a gente possa chegar com calma na competição, já está bem ajustado. Presidente, por que o Moto não deu certo na temporada 2017? Na sua opinião, o que no meio do caminho deu errado para que o time não chegasse, por exemplo, à decisão do Campeonato Maranhense e fosse rebaixado da Série C para a Série D? São duas coisas que eu sempre digo que aconteceu com o Moto. Um é que eu não me conformo com a forma como o Moto foi tirado do campeonato, naquela forma de regulamento. Era a nossa situação, mas infelizmente na justiça não nos tirou. A outra é que realmente o Moto faltou uma certa liderança. Apesar de termos um grupo de jogadores muito forte, de elenco muito bom, mas realmente faltou uma liderança dentro de campo, dar uma união para aquela equipe, eu penso nisso. Por isso que este ano a gente começa já com uma liderança forte, que é no caso o Rodrigo Ramos, que já foi feito isso no passado, deu certo. A gente começa com essa mesma forma, para que o Moto possa ter um conjunto. Você vê que os treinadores passaram e não conseguiram dar uma liga para o grupo. Às vezes falta um recado dentro do campo para que isso possa acontecer. Então a gente foi buscar essa solução que eu acredito que vai dar certo. Presidente, o senhor quando assumiu, depois da renúncia do Hans Nina à presidência do Moto, no ano passado, por exemplo, o Moto teve um orçamento de mais de R$1.200.000. O senhor não teria acreditado muito que isso poderia ser reeditado nesse ano de 2017? E quando, na realidade, por exemplo, o que veio do poder público, que foi uma ajuda, ninguém pode negar, e bem-vinda, mas para quem esperava 1.200.000 ou mais, 250.000, é claro que quebraria o planejamento. Perfeitamente. Você não acreditou no imaginário, não, presidente? A gente trabalha com o orçamento anterior. Na verdade, é assim que as empresas funcionam. Então, se o orçamento foi esse, nós estávamos na Série D com um orçamento de 1 milhão. Na Série C, nós teríamos no mínimo esse valor. Mas, infelizmente, a crise impossibilitou o governo de fazer um investimento desse tamanho. Deu o investimento na medida que possível. E isso nos complicou realmente financeiramente muito, né, no campeonato. Essa foi a segunda parte dos problemas, porque realmente sem recurso financeiro ficou muito difícil de a gente administrar o clube. Mas os jogadores foram honrados, cumpriram ainda até o final do campeonato todas as suas funções, né, sem problemas. E, infelizmente nós tivemos um pouquinho de falta de sorte também, mesmo com essa dificuldade todos, o Moto ficou a um gol de se manter na Série C. Era muito difícil para nós. E em muitos jogos tomou gols aos 47 minutos, ganhando jogos importantes. E desde o campeonato a gente sabia da dificuldade que seria para a gente estar na Série C. Sabíamos que seria uma luta para permanecer, porque nós teríamos o menor orçamento, tínhamos o menor orçamento, era o time mais barato da Série C, apesar de ser o mais caro que o Moto já fez. Então, só para você ter uma ideia, o time mais caro que o Moto já fez ainda era o mais barato da Série C. E isso nos dificulta muito. Então a gente pensa que para essa temporada a gente tem que subir, mas de uma forma mais sustentável, que é buscar uma base que se consolide para que seja mais barato a gente poder ficar na Série C, no caso do acesso, que é o que a gente vai pleitear. Para essa nova gestão, que erros o senhor entende que não deve cometer para que o Moto possa não só conquistar títulos,
mas também ter uma condição mais tranquila durante o ano, porque a grande dificuldade que os clubes têm aqui é financeira. Isso. Falta patrocínio da iniciativa privada, o que vem do poder público, ele não é à altura da necessidade, essa é uma realidade dos clubes. O que a gente sabe que o Moto tem muito é a torcida. Então a gente sabe que... Mas essa torcida não está esteve no estádio esse ano, Não esteve no né? estádio nesse ano. E por isso que a gente pensa em fortalecimento da marca. A gente precisa resgatar o Moto com esse torcedor. Pela falta de títulos até se afastou, pela situação financeira até o de ingresso, essas coisas todas. Mas infelizmente a gente não pode baixar preço de ingresso. Então a gente tenta valorizar o Moto de outra forma, com o sócio torcedor, com as outras modalidades que o Moto está investindo agora, inclusive fomos campeões ontem com o basquete. E isso faz com que o torcedor... Ganhou da equipe dos jovens, né? Basquetebol adulto masculino. Tinha campeões maranhenses de basquete. Então isso, estamos no handebol e outras modalidades. Isso faz com que o torcedor tenha orgulho do clube, não apenas só do futebol, e ele possa ser sócio torcedor como um clube empresa. E isso faz com que a gente não possa ficar tão dependente de verbas públicas como é hoje. Então, se a gente tiver um crescimento, você vê o Fortaleza está com 15 mil sócios torcedores hoje. Quer dizer, a gente com 5 mil sócios torcedores, o Moto praticamente não teria problema financeiro. Ia a R$20 de sócio torcedor. Então é um valor bem significante, digamos assim, para o torcedor que quer ajudar o clube a sair dessa situação. Estamos interiorizando a marca com esse objetivo do time em Pinheiro, porque o Motoclube de São Luís, ele é do Maranhão, ele é do Brasil, tem motense para todo lado. Então você pode ser sócio onde você estiver e isso faz com que o Moto se consolide financeiramente sem depender de verbas públicas. Presidente, eu acompanho o futebol há mais de 2 décadas. E em situações adversas é que a gente conhece os homens, né? E os administradores, os gestores. Por menos de uma situação como essa, o time não foi bem no Campeonato Maranhense, o time foi rebaixado, eu vi diversos dirigentes do próprio Moto renunciar o cargo. O senhor ficou até o final dessa gestão, que assumiu no lugar de um renunciante, que foi o Hans Miner, que hoje está na federação. E não só isso, de maneira convicta, o senhor se apresentou como candidato e foi aclamado como presidente do Moto. Da onde vem essa convicção e por que o senhor decidiu continuar à frente do Moto? O Moto, nos últimos anos, tem trocado de presidente ano a ano, digamos assim. Então, é muito difícil você fazer uma gestão anual de um clube grande como o Moto Clube. Às vezes, a vontade dos homens não é, no tempo dos homens não é o tempo de Deus. Se não era para dar certo neste momento, a gente tem certeza que o trabalho que a gente fez foi coerente e que a gente colhe frutos na frente. Então, por isso a gente permaneceu, porque sabemos que com o trabalho sendo feito a longo prazo, o Moto vai colher frutos com certeza. Se Deus quiser títulos, se Deus quiser acesso, mas isso vai depender muito do time em campo. Mas o clube em si, ele vai ter que se sustentar. E isso faz com que só com uma permanência, uma diretoria mais longa, possa fazer com que projetos maiores, imagina que se eu tivesse saído, todos os projetos que eu tinha começado teriam zerados. O novo presidente entraria buscando emenda, buscando projetos. Enquanto isso, eu já estou com esse projeto em andamento desde o ano anterior. Isso faz com que a continuidade do processo facilite essa entrada de recursos para o Motoclube. Por que o futebol do Maranhão, os clubes são dependentes, praticamente perenes do poder público? Pela questão financeira da população. Nós temos uma população muito carente, os ingressos são... A gente sabe a faixa etária, a gente sabe o preço do ingresso para um público, é muito caro para a nossa população. Não é que o ingresso seja caro em relação ao Brasil. Não, em relação ao Brasil é barato. É muito barato. Mas, infelizmente, para o nosso público, ele é muito pequeno. Por isso que a gente tenta convencer o nosso torcedor a ser sócio-torcedor, porque sai mais barato para ele do que comprar ingresso no estádio. Se você vai ao estádio, todo jogo do Motoclube, seja sócio-torcedor, que você vai economizar dinheiro com isso. Você vai ganhar desconto nas redes de desconto nas compras dos produtos do Motoclube. Nós estamos fazendo parceria com o cinema, onde ele vai ter desconto de cinema. Então, tudo isso, ele vai ganhar dinheiro, vai economizar dinheiro e fica muito mais barato do que você comprar o ingresso. Então, a gente sabe que sem esse torcedor, a despesa vai para o poder público, infelizmente, é muito... Hoje em dia, o poder público também está ficando carente, né? A lei de incentivo é a solução que nós temos para buscar dinheiro da iniciativa privada. O Moto também vai atrás desse recurso. E estamos com projetos da iniciativa privada também. Infelizmente, as empresas não anunciam diretamente. Você não vê nenhuma marca de um clube nas camisas do Maranhão. Difícil. A gente tenta, vamos baixar o preço para isso aí, para ver se mostra que dá retorno. Porque a gente sabe que a cadeia produtiva do esporte é muito grande. Às vezes, por falta de não ter conhecimento, as pessoas não investem. Então, a gente vai fazer uma coisa mais ousada para que esse empresário privado venha e veja o retorno e, gradativamente, a gente vai valorizando esse produto. Mesmo com essas dificuldades financeiras, o Moto, por exemplo, hoje está fazendo uma pré-temporada em Pinheiro, na Baixada Maranhense.
algo que não acontecia, né, há muito tempo aqui no futebol do Maranhão. Jogadores contratados, cerca de 26 jogadores, o Moto para nas contratações, o Moto está aberto a bons jogadores que possam integrar o elenco. Né? Como é que você vê essa montagem do time? O Moto está montando sua equipe. Né? De forma alguma... O ciclo não está fechado de contratações. Inclusive, a pré-temporada é exatamente para isso. Você está no jogador e, de repente, ele não está rendendo aquilo que foi prometido. Descarta e contrata outro. Contrata outro. Você não tem porquê. Nós estamos fazendo contratos mais curtos até em função disso. Tá? Não aquele contrato anual, até por causa de rescisões. Então, tem contratos bem mais curtos, que são contratos que você tem que demandar. O jogador não está rendendo, está lá na pré-temporada, ele não está rendendo, a gente tem que fazer uma alteração. Isso nós não vamos ter por que não fazer. Porque anunciou, não vai... Não, nada disso. Nós vamos buscar aqueles que realmente rendam e que possam realmente estar jogando Essa direito. folha atual, ela é muito menor do que a do ano de 2017, que disputou o campeonato e a Série C? Nós tivemos um orçamento de 1,5 milhão e esse ano a gente quer baixar esse orçamento aí e não deve ser menos de que 800 mil. Então você tem que fazer um orçamento em cima dessa... Essa folha gira em torno de 100 mil reais? De 100 mil reais. E com esse time, eu queria que o senhor olhasse para o telespectador e dissesse, esse time vai ser campeão maranhense? Vai fazer uma bela Série D? O Moto, eu nem queria falar disso, mas vou falar. Nós temos não só o objetivo de ser campeão, né, mas nós temos também uma vontade de mostrar que o Moto vai ser contra tudo e contra todos. A gente sabe a dificuldade, inclusive já apresentada para nós, desde a tabela que nós questionamos. Nós não assinamos esse regulamento. O Moto não concorda? Não concorda, não assina, vamos jogar. Se não tiver outro jeito, vai ser desse jeito, mas a gente não concorda. E o Moto vai participar do campeonato, onde uma tabela que nós temos na 5ª rodada, o Moto joga 4 partidas fora de casa. E outras equipes, e a federação não aceitou na nenhum dos 5ª rodada do Moto? já jogaram 4 partidas em casa. Só vou citar esse exemplo para comparar. Na 5ª rodada do campeonato, o Moto já jogou 4 partidas fora. Enquanto o outro time, na 5ª rodada do campeonato, já jogou 4 partidas em casa. Então não faz sentido nenhum a situação. E assim, a federação, alguém tinha que ser prejudicado, ninguém vai ficar grande. Então, por que escolheram o Moto? Já que alguém tinha que ser prejudicado, que se sorteie, quem se cair, mas não de uma forma de escolher A, B, C que vai jogar ali, que ficou uma coisa realmente muito difícil. Então, se o Moto está sendo persona não grata, a gente vai ter que lutar contra tudo e contra todos. Mas nós vamos buscar o nosso título. O senhor acha que o Moto é persona não grata na federação? Hoje em dia, acredito que sim. A gente não vê esse tratamento homogêneo com o Moto dentro da federação. Mas me explica uma coisa aqui, presidente, porque tem hora que eu tenho uma dificuldade para entender algumas coisas no futebol. Hoje, a vice-presidência de futebol da federação e o departamento de competições, que é responsável por formatar a tabela do campeonato, por confeccionar a fórmula de disputa, se não me falha a memória, é dirigido pelo ex-presidente do Moto, Hans Mina. Sim, uma coisa, outra coisa, como se dizem. Né? Ele é representante de todos os clubes agora. Né? Mas não há diálogo com o atual presidente do Moto? Não, a gente conversa, mas bem relativo, é muito pouco, como eu disse. Não tem essa relação, quando você não é bem visto, bem quisto, a gente não procura se aproximar. Eu prefiro uma relação mais assim, mais profissional. Digamos assim, eu prefiro tratar as coisas mais profissionalmente, meu departamento jurídico, meu departamento de futebol. Ele estaria prejudicando o Moto? Não, a tabela prejudica o Moto. A tabela prejudica o Moto. Isso é claro para todos que podem, toda a torcida motense pode analisar a tabela. Se a tabela não prejudicar o Moto, nada mais prejudica, porque o Moto faz 5 partidas, ele joga 4 partidas fora, depois joga em casa, vai decidir. Quando na 5ª partida o campeonato já está praticamente decidido, são 7 partidas. E o Moto é uma potência no futebol do Maranhão. Exatamente. Né? Então nós vamos ter que lutar contra isso. Então a torcida, aqueles que são mais apaixonados, não tem conversa, tem que fazer time, então nós vamos fazer time, nós vamos para cima e vamos colocar. E se Deus quiser, não haja mudança de regulamento, não haja nada disso que prejudicou o Moto também nesse ano anterior. Presidente, alguns têm uma ideia de que, porque hoje o futebol do Maranhão está na Série B, com o Sampaio Corrêa, alguns vendem uma ideia, e para mim é um engodo, de que o futebol do Maranhão vive um momento bom. Na minha opinião, não. A realidade do futebol do Maranhão é uma realidade de penúria financeira, de falta de estrutura, de clubes que só montam equipes ali para poder disputar uma competição de 3 meses e nada mais do que isso. Nós não temos um calendário cheio, não é? As dificuldades são enormes, não existem projetos, inclusive, da federação para buscar patrocínio para os clubes. Que ideia, que concepção o senhor tem sobre isso? O nosso futebol, eu digo que ele vive à beira do amadorismo. Você tem uma situação que para profissionalizar ainda está muito longe. Né? As pessoas cobram um profissionalismo do nosso futebol que financeiramente é muito difícil de ser alcançado. Né? Então a gente fica à beira da mensagem do amador para um profissional muito limitado.
E isso faz com que a gente não tenha realmente como disputar de igual para igual com outro time. Eu acabei de falar que nós éramos um time mais barato da Série C. Como é que nós pleitemos uma Série C, quando chegar lá vai bater e vai voltar? Então você não tem essa estrutura de se segurar, né? Você vê o Sampaio, que é um time que está mais estruturado que o nosso em termos financeiros, tem dificuldades, porque o patamar é outro. O próprio Sérgio fica dizendo que está devendo, está com aquela situação toda complicada, e não é por falta de que não tem dinheiro, mas é que quando você muda, como você diz, quanto maior a dívida, né, digamos assim, então a situação fica parecida. O que a gente precisa realmente é que os clubes, hoje a saída para todo clube de futebol é o sócio-torcedor. As empresas, você vê o Flamengo, você vê o Corinthians, você vê o Inter, você vê o próprio Fortaleza agora, está investindo pesado nisso, porque sabe que é do sócio-torcedor, que é a garantia que o clube tem para fazer um orçamento consolidado, como você está falando. Como é que eu vou fazer um orçamento para uma moto de 100 mil reais se eu tenho 10 mil de sócio-torcedor? Eu tenho que apostar no poder público, tenho que apostar puxar na frente um negócio que pode acontecer. Isso não vai acontecer. Então a gente fica nessa aposta de que nós vamos conseguir. É uma dependência. E é uma dependência. E se isso não consegue, como aconteceu com o ano passado, infelizmente a crise cortou os recursos, a gente teve aquele problema financeiro. Presidente, muito obrigado por ter vindo aqui ao Esporte em Debate e que o Moto tenha uma temporada de 2018 vitoriosa e que faça o torcedor do Moto sorrir, que a torcida possa apoiar a sua administração, apoiar a sua gestão, porque o Moto é uma marca fortíssima, mas o torcedor precisa estar presente sempre. E este ano de 2017, o Moto ficou devendo em campo, mas a torcida deveu também muito, deve muito a participação nos estádios. Torcida, eu vim da arquibancada, eu sou um torcedor, sei como é que é, a torcida do Moto é apaixonada, tanto é que não levei e não levo para o lado pessoal todas aquelas críticas que fizeram a meu respeito no campeonato, porque sei da forma que trabalhei e sei da forma que estou trabalhando. Acredito, torcedor rubro-negro, o que é possível fazer para o Moto ser campeão, a gente está fazendo. E essa diretoria, esse time focado, a gente vai chegar longe, pode ter certeza. Boa sorte, presidente. Obrigado, meu querido. Um abraço. A gente já comentou diversas vezes sobre o presidente Célio Sérgio e sobre essa mudança, né, de paradigma, a gente pode dizer assim, dentro da diretoria do Moto. Sim. Quer dizer, o time fazendo pré-temporada no interior, começou assim, já trabalhando em São Luís, já fez amistosos. O time tem investido bastante na sua marca, né, pelo menos para atrair o torcedor a participar, a comprar mais os produtos do Moto. O Moto já tem um pé no chão em relação à receita, e isso me parece interessante, essa mudança de comportamento, né? É verdade, Jurinho, o fator que eu mais assim vou dizer, elogiar o presidente Célio Sérgio a respeito do planejamento programático, que o Moto não tinha programa, não tinha agenda, a gente não sabia o que acontecia, as coisas iam acontecendo de maneira aleatória. Agora não, eles têm uma agenda, houve um anúncio do novo material esportivo, houve também o lançamento do novo site, houve também essa pré-temporada que foi realizada na cidade de Pinheiro, né? Que inclusive o Moto já esboça um time titular. Aqui nós temos o time que ganhou do PAC lá em Pinheiro, no primeiro amistoso do Moto nesse período de pré-temporada visando... Por 2-0, né? Ganhou por 2-0. Nós temos aqui o time entrou em campo, ó. Tivemos o Rodrigo Ramos, o Diego Renan, o Wesley, o Anderson, o Guilherme, o Rafael Santos, o Bruno Menezes, o Everlan, que dizem que é o novo, é o grande craque, né, que veio do Juazeirense, né, da Bahia, o Jailson e o Ricardo Maranhão e o Lucas Bacelar. Portanto, o Moto já tem uma base, né? Pode não ser esse o time para estrear no campeonato dia 20 de janeiro. Sim. Acho até que não é. Mas é uma formação. Mas é uma formação, é um esboço de time, né? E é um esboço de time, o técnico Marcinho foi mantido no cargo, né? Isso aí já é um bom sinal, porque o Marcinho fez um trabalho esse ano de 2017. E o Moto não poderia jogar o Marcinho fora. Exatamente. Depois que ele ficou segurando aí um Moto, barco que estava... Segurou um pepino danado. Ameaçando o naufrágio, todo mundo se jogando fora e Exato. ele ficou até o final, né? E fez o trabalho de convencimento dos atletas, inclusive, que eu gosto de ressaltar que o Moto teve vários problemas de atraso salarial e o técnico Marcinho disse, temos que entrar em campo, não podemos perder a WO porque o Moto pode ser punido junto à CBF. Então, parabéns ao presidente Célio Sérgio, com essa mudança, novos ares estão vindo, né? Parece que ele está mais pés no chão, tomara que dê tudo certo. Depois do intervalo, na retrospectiva do Esporte em Debate de Natal, uma entrevista com o presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, falando das conquistas do Tricolor em 2017 e da possibilidade de novas conquistas no ano que vem. É rapidinho, segura aí que a gente volta já. Estamos de volta com o Esporte em Debate. E agora vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, sobretudo do Sampaio Corrêa Futebol Clube, que este ano conseguiu seu retorno à segunda divisão do futebol brasileiro.
Estou recebendo aqui o deputado Sérgio Frota, deputado presidente do Sampaio Corrêa. Presidente, um ano marcante, né, para o Sampaio Corrêa, campeão maranhense e, de novo, o senhor consegue colocar o Sampaio na segunda divisão mais importante do futebol brasileiro, que é a Série B. Né? Eu diria um ano de recuperação. Depois de um 2016, onde nós fomos rebaixados, e eu quero dizer que ninguém esperava isso, muito menos eu. Né? Quando você é rebaixado, além do passivo técnico, de uma queda de uma série para outra inferior, você traz um passivo financeiro. É só você ver o Joinville, que em 3 anos veio da Série A para a Série B, Série C. E esse ano não conseguiu subir. Né? Em 3 anos não conseguiu. Santa Cruz, depois do acesso, nós disputamos a final da Série C em 2013, ele conseguiu o acesso 2 anos depois para a Série A, Série B, e hoje está na zona de rebaixamento da Série C, para você ver como pesa em um clube de futebol um rebaixamento. Nós conseguimos, depois de um ano muito ruim, nós terminamos o primeiro turno em 6º lugar de 8 no Campeonato Maranhense. Eu sentei e decidi fazer uma mudança radical, tanto na comissão técnica quanto no elenco, e ali nós tivemos que criar as condições financeiras, né? Futebol requer investimento, para que a gente pudesse disputar o título maranhense, como aconteceu, mesmo com problemas judiciais, até no STJD nós tivemos que recorrer, mas conseguimos o título maranhense e depois ir para uma série C desacreditado, né? Nós tínhamos 4 clubes rebaixados, o Joinville... Aliás, muitos sites especializados, né? Muitos jornalistas metidos a especialistas no Brasil apontaram o Sampaio como uma equipe já praticamente que entraria numa competição e sabendo que cairia para a Série D, né? E eu acho que a matemática funciona, mas não em certos casos. E talvez naquele momento só eu acreditasse, cabia a mim determinar o planejamento, né, e seguir esse planejamento. E nós trouxemos, mudando a comissão técnica, trouxemos o DIA, sentei com o DIA, nós definimos uma filosofia que nós queríamos não só o jogador qualificado tecnicamente, mas queríamos, sobretudo, um comprometimento do profissional, e assim foi feito, e nós fomos crescendo ao longo da competição com todos os desafios, eu não gosto de falar em dificuldades financeiras, e eu te digo que depois daquela vitória contra o Botafogo da Paraíba lá, um time que tinha uma folha de 1 milhão e o Sampaio na Série C tinha uma folha de 200 mil, ali eu senti 100% de garantia que nós iríamos conseguir o acesso. Foi difícil, conseguimos esse acesso com 3 rodadas de antecedência e conseguimos a vantagem de jogar o mata-mata decisivo em casa com uma rodada de antecedência. Presidente, depois do acesso, né, o respaldo técnico ele aconteceu, o Sampaio de volta à Série B, mas financeiramente o clube não conseguiu sair de uma dificuldade existente no futebol do Maranhão, no aspecto financeiro? Isso é importante, essa sua pergunta, para a gente esclarecer certas coisas. Por exemplo, o Sampaio vai ter, ano que vem, receita da Série B, que hoje está em 4 milhões e 100. Eu vejo muita gente falar em 8, 10 milhões e não pega, a internet está aí, não pega uma internet para pesquisar. Hoje a Série B, ela foi feita um processo meritocrático que se refere à receita de direito televisivo, ou seja, os 4 que caíram da A, eles têm hoje, em 2017, em torno de 6 milhões e 300, 100 mil a mais a 200, dependendo da colocação. Quem caiu em 17º, 18º, 19º, 10º e 20º da Série A tem uma tabela decrescente. Os 12, né? Nós temos 4 que caíram da A, 4 que sobem da C e 12 que permaneceram. Os 12 que permanecem têm hoje em torno de 5 milhões e 300, você pode consultar lá, é só botar na internet. E também, por exemplo, quem é o 500 da Série B até o 16º, também variado, em torno de 100 mil, 150 mil. E os 4 que subiram da C, esse ano tiveram 4 milhões e 100 bruto. E sobre esse valor você tem 5% de desconto sobre de INSS e 5% dos sindicatos dos jogadores. Então você tem 10%, de 4 milhões e 100, você tem 3.700. Eu já vi blog aí falando de 10 milhões, eu quero saber de onde vem essa receita. Né? Então, o valor de hoje, 4 milhões e 100, se nós fizermos uma projeção de 10%, vai para 4 milhões e meio, líquido 4, e se nós fizermos de 20, vai para 5 milhões. O último ano do Sampaio disputou e tinha 5 milhões bruto. Veja bem, eu fui contra isso no arbitral da Série B, porque eu acho que nós estamos fazendo no futebol o que nós temos na sociedade.
os ricos, os times ricos cada vez mais ricos. Desigualdade, pobres, né? Pronto, a desigualdade. Há uma discrepância. Pois é, aí você conseguimos, graças ao título maranhense, uma vaga na Copa do Nordeste, onde você tem 850 mil, distribuído da seguinte maneira, 150 dia 15 de dezembro. E foi por isso que você fez de tudo para conquistar o título, né? Pois é fundamental. E Esse título... sabia que é uma sobrevivência você estar numa Copa do Nordeste e uma Copa do Brasil, porque mesmo que você não chegue à conquista do título, que é muito difícil, é complicado, principalmente de uma Copa do Brasil, mas a participação gera uma cota, e essa cota pode ser utilizada em 1, 2 meses de pagamento de folha de salarial, né? Eu imagino os outros clubes do futebol maranhense que vão fazer um planejamento orçamentário e financeiro sem ter receita. Sem ter receita. A receita vem de quê? Onde é que vem a receita do clube de futebol? Mas voltamos ao assunto. Então você tem 4 milhões e 100 hoje, né? Ano que vem deve haver uma majoração, um aumento. Eu não acredito mais do que 20%. Você tem 850 mil da Copa do Nordeste, que são distribuídos em 4 parcelas, a saber, dezembro, janeiro, fevereiro e março. E você tem da Copa do Brasil, 500 mil reais pela participação na primeira fase, e o Sampaio conquistou o direito. Se passar para a segunda fase, e nós já você tem antecipamos mais uma 250. Né? Então veja, nós temos um orçamento de 4 milhões e 100, mais 850, 5 milhões, vai para 5 milhões e 500, só que o dinheiro vem lá no ano que vem. E eu tenho que pagar compromisso agora. Tem que fechar a conta agora. Pronto, isso é trabalhar no futebol maranhense, um trabalho que muitas pessoas questionam a gestão dos clubes e eu digo que o grande problema, até com a experiência de estar no comando de um time de grande torcida há 10 anos e meio, que o problema é investimento no futebol maranhense e não gestão dos clubes. E por falar em investimento, explica para eles que estão nos acompanhando aqui através do Esporte Debate na TV Assembleia, por que o Sampaio Corrêa estava na Série B, caiu para a Série C, volta à Série B e até aqui não tem um patrocínio da Caixa Econômica Federal. E a gente vê outros clubes que não têm talvez o apelo popular do Sampaio, que não tem a visibilidade de conquistas que o Sampaio tem nos últimos anos, são 3 acessos nos últimos anos. E por que até hoje o Sampaio Corrêa não conseguiu? Vamos lá, outra pergunta muito boa, eu sou muito questionado contra isso. Existem 2 pré-requisitos para um clube se habilitar a ter o patrocínio da Caixa Econômica Federal, que mesmo eu achando que os valores não são condizentes com a postura dos clubes, eles prestigiam Flamengo, Corinthians, 10 clubes grandes, os outros não. Né? 2 pré-requisitos, quais sejam? Primeiro, está na Série A ou B, o Sampaio, ano que vem, 2018, estará na B e teve durante os anos 2014, 2015 e 2016. E o segundo é ter regularidade fiscal, algo que eu consegui depois de 8 anos como presidente do Sampaio. É preciso nós ressaltarmos isso, e aqui não vai nenhuma crítica, eu estou dando números, né? O clube de futebol hoje, ele é uma empresa, e uma empresa ela tem ativo e passivo. Nós assumimos o Sampaio em 2008, já estando no comando do clube no exercício da presidência de 2017 por 8 meses, com passivo de 16 milhões e meio. Isso eu estou falando de passivo trabalhista, passivo na Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, INSS e FGTS. O Sampaio tinha problema trabalhista em 25 tribunais regionais do trabalho. Esse passivo hoje é em torno de 6 milhões. Quer dizer, ao longo desse período de 10 anos e meio, foi feito um saneamento financeiro de 10 milhões no Sampaio Corrêa, com a conquista de 14 títulos. É bom para quem avalia, para quem questiona a administração do presidente Sérgio Frota. Fui muito questionado na questão do terreno, né? E era um ativo que inclusive não estava no nome do Sampaio. Como é que está essa situação? Não, a situação está, nós temos um contrato com o grupo de português, o mercado imobiliário está em baixa, mas nós temos um projeto de fazer um grande CT que, se Deus quiser, nós começamos ainda esse ano. Mas, bom... então, o grande desafio, eu diria... Não, mas o senhor não respondeu a pergunta sobre a Caixa Econômica. Caixa Econômica, vamos botar para a Caixa Econômica, vamos lá. Em relação a esse contrato Sampaio e Caixa Econômica. Qual é o desafio, então? Atendendo esses 2 pré-requisitos, vem a componente político. Né? O presidente Sérgio Frota foi vereador, todo mundo sabe, durante 2 anos, 2013 e 2014, com uma eleição em 2012, e em 2014 eu me elegi deputado estadual. Tentei, no governo ainda... Do presidente Lula, depois no governo da presidente Dilma Rousseff, não consegui. Não vou dizer o nome dos políticos, eu tive lá, uma questão de força política mesmo, né? É um deputado estadual do Maranhão. Talvez se eu fosse deputado federal hoje, já teria conseguido isso. Mas estive em Brasília, há umas 5 semanas atrás, com o senador João Alberto, com o deputado
federal João Marcelo e o deputado estadual Roberto Costa, os 3 do PMDB, que vejam bem a importância da gente ter político no jogo de futebol. Eu fiquei muito satisfeito de ver 22 deputados estaduais, meus colegas de plenário, no jogo do acesso. E lá o Roberto Costa me chamou para o camarote que estava o senador. E ele perguntou de que maneira ele podia ajudar o futebol maranhense. O Sampaio, eu disse que me levando para presidente da Caixa. Isso era um sábado e na terça-feira eu estava na Caixa Econômica, na presidência, com o presidente Gilberto Occhi, com ele, e foi criadas as condições para que o Sampaio tenha. Hoje nós já estamos finalizando o caderno de encargo e eu lhe dou certeza que na próxima semana estarei em Brasília com a certidão negativa trabalhista do Sampaio Corrêa. É possível entrar o ano de 2018 com esse contrato firmado com a Caixa? É possível e vou fazer tudo. Agora nós temos as condições de pré-requisitos atendidas, ou seja, estar na Série B e ter a regularidade fiscal, e temos as condições políticas, né, que não é determinante, mas ajuda muito para que você consiga esse patrocínio. O presidente da Caixa, só rapidamente aqui, ele falou, mas ele não lhe recebeu lá, conversou, o senhor foi muito bem tratado, deve ter sido, mas não tem aquela história do blá 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 não, para ver se depois acontece, não. Não vai ter blá blá blá. O senhor hoje tem uma convicção de que esse contrato vai virar realidade mesmo? Tenho. Eu fui com um político que é senador da República, do PMDB, do partido do presidente da República, Michel Temer. Então, conversei com o senador João Alberto. Ele só me pediu que fosse atendido as condições e nós estamos na próxima semana com isso e vamos voltar lá. Vai girar em torno de quantos? Eles falaram de 1 milhão, reais? mas aí eu fiz ver a ele, inclusive ele me fixou um prazo que eu devia ter entrado antes, que não tinha previsão, e eu coloquei na mesa. O meu raciocínio é rápido, eu sou engenheiro eletrônico e analista de sistema por formação. E eu falei para ele que o ABC estava caindo, tem 1,5 milhão, é só você entrar na internet, e o Náutico também está caindo, não estou dizendo que vai cair. Mas matematicamente é muito difícil. Aí o raciocínio tira deles e pronto, remete e para o recebe Sampaio. 2 milhões e 400. Então eu disse, presidente, nós temos que ficar entre 1 Mas o milhão senhor e pensa meio. rápido, né, presidente? O meu raciocínio é rápido e quando eu fui para lá eu já tinha toda a informação de todos os clubes que recebem da Caixa. Estava no celular, o celular hoje É um verdade. computador. Presidente, eu vou avançar porque a gente tem muitas coisas importantes para saber também do senhor e o não. tempo em televisão, o senhor sabe que é ouro. Grupo formado do Sampaio para 2018, o senhor poderia anunciar aqui que já tem um grupo pronto, esse grupo está em aberto, quantos jogadores já contratados? Bom, eu diria que hoje nós temos em torno de 80, 85 do grupo formado, consolidado, a base, goleiro, zagueiro, volante, meia, atacante. Quantos jogadores contratados? Acertado 23, eu diria que contratado 18, os outros dependendo... Mas dentre esses acertados aí, o senhor pode perder mais quantos? Eu posso perder uns 5, 6 se não tiver dinheiro, né? E se não houver uma palavra por parte do jogador. Eu sei que dinheiro é fundamental para todo mundo no mundo capitalista, mas é preciso que a gente também tenha a palavra, né? Eu disse no final... Presidente, mas essa história de palavra no futebol, isso não acabou faz algum tempo, não? Isso acabou para alguns, não só no futebol, mas também na vida da gente. E outros mantêm a palavra. Eu, por exemplo, costumo manter minha palavra. No caso do Diego Silva, que você falou aqui, grande jogador, fez um grande campeonato, era só ele dizer, presidente, o Moroni, o Mancha, não quero ficar no Sampaio, vai, cara, vai. Vai, você mas é casado, indeniza o a mulher não Sampaio, quer né? ficar, você vai, não vai obrigar ela, então eu não vou obrigar jogador. Eu já perdi o artilheiro do Brasil com 22 gols. O Em Robert. 21 jogos, o Robert, porque ele queria ir embora. Eu não vou ficar com o jogador que não quer ficar, né? Então ele deveria ter tido, ser positivo, assertivo, que não tinha problema. A partir do momento que ele assinou um contrato, que eu fui saber através da imprensa, nós vamos ter problema. Presidente, Campeonato Maranhense, a federação anunciou, com a presença dos representantes de clubes, a tabela, um novo formato, são 7 rodadas, são 11 datas, o campeonato de tiro curto, jogo de ida e volta só nas semifinais e na final. O senhor já fez uma análise, o senhor leu o regulamento? Li o regulamento. Mas leu mesmo? Li, né, numa primeira vista. Na reunião estava o meu diretor jurídico, o Pérez Paz, estava o meu coordenador técnico, o Paulo Moroni, e estava o meu diretor administrativo financeiro, o Batista Oliveira, né, todos eles com experiência em tabela. É um campeonato atípico, né, nós estamos caminhando por um calendário brasileiro onde os campeonatos estaduais cada vez perdem importância, a verdade é essa, exclusive São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, nenhum campeonato estadual tem atrativo, a não ser a rivalidade entre os clubes. Por Mas exemplo, a nossa realidade não é uma outra, presidente? a realidade é uma outra. Talvez lá em São Paulo, para um Corinthians, um Palmeiras, o campeonato não seja tão atrativo.
Mas para o futebol do Maranhão, que vive essa pindaíba financeira, você tem a oportunidade de estar na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, e em participando dessas duas competições, você faturar cotas que lhe dão oportunidade de ter um handicap financeiro, de ter um capital, embora pouco, mas para poder investir nas outras competições, não é interessante? É fundamental. Você acabou de dizer o grande interesse, por exemplo, do Campeonato Maranhense. Claro que é importante para o Sampaio ser campeão, é importante para o Sérgio Frota botar um título. Nós temos, em 10 anos, 5 títulos e 4 vice-campeonatos, decidimos 9 campeonatos, mas o mais importante é você assegurar a vaga na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste e no Campeonato Brasileiro, que são competições onde você tem faturamento, vem a questão do investimento que eu falei. Agora, o calendário, na realidade, ele é feito pela CBF e comandado pela televisão. Quem manda no futebol brasileiro é a televisão, você tem dúvida? Não. A Copa, na Série C. Ano passado eu fiz parte do arbitral e nós tínhamos 20 clubes, 10 no grupo A e 10 no grupo B. Eu fui nomeado pelo Conselho Arbitral representante dos clubes da região Norte-Nordeste. Depois de 2 meses eu abri para o Rafael Tenório, que eu não tinha condição de estar todo final de semana no Rio. Mas eu solicitei ali que fosse concedido a cada clube 500 mil. Se você multiplicar 500 mil por 20, você tem 10 milhões. Sabe quanto foi o último jogo do Brasil, a renda do jogo Brasil-Chile? Mais de 15 milhões. Veja bem, qual o problema da CBF? Né? Talvez eu tenha tido essa postura, esse posicionamento, até porque há 4 anos, 5 anos atrás, o Sampaio estava na Série D. E eu conheço a realidade. A realidade do futebol brasileiro não é clube faturando 200 milhões, 300 milhões. Não é jogador faturando 1 milhão. É jogador faturando 2, 3, 4 mil. Presidente, a gente está finalizando essa entrevista aqui no Esporte Debate, mas eu não poderia deixar de citar que o senhor será reconduzido para mais 2 anos à frente da presidência do Sampaio. E algumas semanas atrás, o seu colega de parlamento, o deputado Paulo Neto, disse, não, eu quero ser candidato também. Será que ele pensou mesmo em bater chapa com o senhor na presidência do Sampaio, ou apenas foi um momento para chamar a mídia e, de repente, mostrar interesse em ajudar, talvez? Ele conversou com o senhor? Não, ele não conversou, não. O Paulo Neto é um grande deputado que eu respeito muito, boliviano, mas ele até no 3º mandato de deputado estadual, ele deveria conhecer um pouquinho de legislação. Se ele pega o Estatuto do Sampaio, está no cartório, ele podia ter pedido para mim, que eu dava uma cópia para ele, ele saberia que para ser presidente do Sampaio, você tem que ser membro do Conselho Deliberativo, que delibera no clube. O clube é composto por Conselho Deliberativo, Conselho Diretor e Conselho Fiscal. E para ser membro do Conselho Deliberativo, ele teria que ser sócio proprietário do Sampaio há 1 ano. Ele não é sócio proprietário, eu lancei o título. Então eu queria dizer para o deputado Paulo Neto, para o meu amigo Paulo Neto, compre um título, compre mais título, que aí você vai, daqui a 1 ano, poder ser membro do Conselho Deliberativo e na próxima eleição disputar a presidência do Sampaio. Presidente, um abraço, foi um prazer recebê-lo aqui, sucesso. Eu que agradeço, um grande abraço e obrigado pelo espaço. Foi um ano positivo para o Sampaio, né? Campeão maranhense, começou cambaleante, começou mal, 6º lugar no primeiro turno do Campeonato Estadual, foi para o 2º turno, ganhou o título, houve aquele momento de disputa, ganhou também no TJD aqui, ganhou no STJD e dentro de campo venceu o time do Cordino, que era considerado uma grande sensação do campeonato. Conquistou o título. E conquistou mais do que isso. O objetivo da diretoria, da torcida neste ano, depois do recesso, né? Ou melhor, depois do rebaixamento, né, da Série B para a Série C no ano que passou, o Sampaio deu uma volta por cima e entre as equipes que caíram, entre todas as equipes que caíram ano passado da Série B para a Série C, o Sampaio foi o único que conseguiu voltar à Série B, né? É verdade, Jurinho. Eu costumo dizer que o trabalho do presidente Sérgio Frota, à frente do Sampaio Corrêa, neste ano de 2017, foi um trabalho de redenção. Porque o Sérgio Frota passou por dificuldades extremas no ano de 2016, o Sampaio foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, uma campanha vergonhosa, foi o lanterna assim disparado na competição inteira. E nesse ano não, nesse ano de 2017, o Sampaio ainda teve um pequeno esboço de falha no começo do ano, quando o técnico Vinícius Saldanha assumiu, o Sampaio começou a perder tudo, né? Aí rapidamente o técnico, o presidente Sérgio Frota tira o Vinícius e contrata o Francisco Diá. Aí reconstrói todo o time. Exatamente. Né? O Sampaio teve o processo de reconstrução do elenco, inclusive afastando
o Pimentinha, que foi emprestado para o Clube do Remo. O Edgar já tinha sido afastado no começo do ano e tinha sido emprestado para o Clube do Remo. Esse processo de reformulação do elenco também foi muito bom e o Sampaio conseguiu o principal objetivo, que era voltar à Série B do Campeonato Brasileiro, com uma campanha impressionante na primeira fase, na minha opinião. A melhor campanha entre todos, entre né? os 20 times da Série C. Então o Sampaio, muito mais do que merecido, consegue o acesso para esse ano de 2018. Tem uma Série B muito complicada, uma Série B muito difícil. Eu queria falar com você em rápidas pinceladas aqui, que o Sampaio, né, ao contrário de 2016, começa, né, um novo trabalho, né, mantendo uma base, pensando em alguns jogadores importantes, né, contratados, e com a comissão técnica que encerrou, né, a temporada vitoriosa, né? Exatamente, é um fator assim determinante para o sucesso, vamos dizer assim, né? Porque quando você mantém uma base, mantém comissão técnica, o técnico Fritz já teve esse período todo do final da Série C para o começo da pré-temporada de observação de jogadores, de poder indicar os jogadores escolhidos por ele. Também o Luciano Mancho teve uma participação determinante nisso também. Boa. E o Sérgio Frota também teve uma participação muito boa. Eu avalio que as contratações do Sampaio Corrêa foram contratações boas, pontuais para pontos que, vamos dizer assim, para posições que estavam carentes, principalmente as laterais, né? Que o Sampaio perdeu praticamente todos os laterais do time, né? E aí os laterais foram bem contratados e tal. Avalio também as posições chave no ataque, que o Sampaio tinha uma deficiência. Tirou a dupla titular e contratou vários outros atacantes com destaques na Série B. Então, avalio que o Sampaio foi bem e tem um 2018, eu acho que vai ser positivo, como foi em 2017. Ô, Greg, o Jonas Piu-Piu, o Francisco Diá deu bilhete azul para ele. Não fica. Não fica? Não fica. Não fica, né, rapaz? O Jonas Piu, que era e o Cordino já confirmou a contratação do jogador. Agora, quando ele foi contratado, inclusive a gente mostrou aqui no Esporte em Debate, o presidente bancando a contratação dele, era uma aposta. Jogador do presidente. O presidente apostou, mas nos primeiros trabalhos o Francisco Diá resolveu, né, não dar mais oportunidades, porque entendeu que ele não estava dentro daquilo que ele entendia como um jogador necessário, de grupo e com qualidade técnica para disputar as competições que tinham. Aí, a gente precisa respeitar um pouco o que o treinador pensa, porque né? está dentro do campo, ele está vendo, né? Eu já havia dito aqui, e vou repetir o que disse, que eu fiquei meio que preocupado naquela fase ali de decisão do Maranhão para subir. Isso. Ele era um jogador em ascensão, de repente foi guindado à condição de titular e depois veio o anúncio de que ele teria pedido para não ser titular em alguns jogos. Foi. Analisando essa questão do Francisco Diá, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque jogador para disputar uma Série B precisa ter, né, cancha, precisa ter experiência, né? Precisa ter cancha, experiência. Realmente você notou um ponto que foi bem peculiar na fase final do MAC, na Série D desse ano de 2017. O Jonas Piu-Piu pediu, né, de acordo, né, essas informações vazaram, teria pedido para não jogar, não entrar em campo em algumas oportunidades à frente. Como titular. Ele não queria sair jogando. Exato, que ele preferia entrar no segundo tempo. No decorrer da partida. Entrava dava mais ritmo, velocidade ao ataque, mas isso que tem que decidir é o técnico, né? E o jogador tem que passar confiança para que o técnico possa escalá-lo. Exatamente. Se eu sou treinador e o atleta pede para poder não iniciar o jogo, eu já vou ficar com um certo receio de contar com... Entendeu? Exatamente. Mas, Jurinho, voltando ao assunto Sampaio Corrêa, né, que a gente está falando do presidente Sérgio Frota, eu avalio que o Sampaio fez bem esse período de pré-temporada, esse período de contratações. É bom lembrar... Mas o ciclo não está fechado. Não está fechado. É bom lembrar que o Sampaio estreia já no dia 18 de janeiro, né, contra o CSA, lá em Alagoas, lá em Maceió. Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. E logo no dia 21 já tem jogo pelo Campeonato Maranhense contra o Bacabal aqui em São Luís. E é bom lembrar que na Copa do Brasil, já os adversários definidos, o Cordino pega o Náutico, né? Isso, que foi rebaixado. E o Sampaio, né? Independente de Tucuruí do Pará. O Cordino pega o Náutico, que inclusive o Náutico foi rebaixado, uma campanha horrível na Série B desse ano, né? E aí o jogo da primeira fase acontece... Isso. Né? Comando de campo do Cordino. Do Cordino, que provavelmente... Já o Sampaio joga comando de campo do Tucuruí, né? Do Independente Tucuruí, porque o Sampaio tem vantagem no ranking. Isso, e provavelmente o jogo do Cordino vai ser Imperatriz, né? Porque o Leandrão ainda está... A situação do estádio sem condições. Não é boa. Gente, chegamos ao final do Esporte e Debate de hoje, muito especial, dia de Natal, e a gente renova aqui os votos de fé, de esperança e acreditar que um Brasil melhor é possível sim, com a participação de todos nós. Então que Deus continue a reinar no lar e no coração de todos. Greg, sim. 2 programas, né? Especiais. Segunda e terça-feira, a gente tem sempre
inédito na segunda-feira. Isso. E a terça-feira, a reprise do programa. Duvido que você saiba. Sei, rapaz. 7h30 da manhã e 2h30 da tarde. E os canais de interação para que o telespectador possa participar do Sim, Esporte lógico. Debate, mandando sugestões, críticas, elogios e sugerindo também matérias. Isso vem acontecendo, né? Vem muito. Olha, Jurinha, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através do nosso canal de interação, como você bem lembrou. O primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828, nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E a partir desta terça-feira, o nosso programa vai estar completo, na íntegra, né, lá bonitinho, nas redes sociais, Facebook, você pode comentar, curtir e compartilhar, né? E eu quero encerrar também desejando o meu Feliz Natal a todo mundo que assiste o nosso programa Esporte Debate, né? É verdade. Nossos telespectadores que curtem e compartilham. Nosso amigo Gleidson aqui também, Feliz Natal para ele, E Kemuel, seu Heraldo, Gilson, Para todo mundo corroborar que com ajuda, você, né? para toda a direção, É. para o Carlos Alberto, que é o nosso diretor aqui da TV Assembleia, Isso. para a Jaqueline Rio, para todo o corpo técnico aqui, né? O Bispo, toda a equipe técnica, né, da TV Assembleia, Isso. toda a equipe de produção, todos os Já nossos que Manuel já cinegrafistas, falou. né? É. Todos, a gente não vai Estender dizer esse nome por Feliz nome, Natal, porque a gente né? pode cometer, né? E é muita alguma gente que equipe. trabalha e aqui, né, esquecer, velho? né? É. De todos esses profissionais que são Isso. maravilhosos, né? Aqui, por exemplo, no estúdio hoje, o Gilson, Já né, falei. com a estatura privilegiada, tem o Kemuel, o Heraldo, sempre disposto, e o nosso sempre assíduo, Gleidson. Esse, trabalha muito ele Esse aqui. trabalha. É, trabalha Trabalha demais, muito, ele tá né? até com a canseira de tanto Eu trabalho dele fico aqui. preocupado às vezes do Gleidson pegar uma estafa. Estafa, ele Essa tá é a minha estafado, preocupação. que ele E para trabalha você muito. em especial, Valeu, Jurinha. um Feliz Natal, Pra que você Deus também. continue te abençoando, Sua família você também. continue sendo o grande homem, o chefe de família. Muito obrigado. né? Chefe de família, casou há Em pouco tempo. 2017 teve essa glória, né? De virar chefe de Que família. Deus abençoe sempre a sua vida. E é Sua uma também. honra, um prazer estar ao seu lado aqui no Esporte Debate. Meu também, estaremos juntos aqui, se Deus quiser, em mais outros natais, né? Vamos É lá. verdade. Aqui comemorando. Gente, um abraço, fique com Deus e até lá. Valeu, galera. Até a próxima. Feliz Natal. Feliz Natal.